Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos felizes com o Senhor. Você trouxe sua Bíblia? Abra em Lucas capítulo 8, versículo 26. Nós vamos hoje para a parte 6 do tema Transformando inimigos em amigos. Como Deus é bom. Vamos ver aqui o que Deus pode fazer, o que a graça pode fazer na vida de uma pessoa. Lucas 8, 26 diz assim: Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava o quê? Possesso de demônios. Não andava vestido, então ele andava nu, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Veja o que o demônio faz com a pessoa, né? Humilha, aquilo que foi feito em mais semelhança de Deus aqui, vivendo de uma maneira precária. E quando ouviu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz, não force a sua voz, amém, irmãos? Deus opera com a voz normal, né? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Aqui o demônio estava atormentando ele, mas quando a unção veio, amados, quem ficou atormentado foi o capeta. Então você começa a orar para alguém, o demônio começa a ficar atormentado e sai daquela pessoa. Não é em vão que você fica orando, intercedendo, jejuando. Às vezes até a pessoa piora, parece que convulsiona. Jesus uma vez foi expulsar um demônio de um menino, e ele convulsionou forte assim, gritou e parecia morto. Então às vezes parece que o confronto ele é muito grande com as trevas, mas o Senhor é maior em nossa vida, amém? Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardaram-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio ao deserto. Então existe uma força numa pessoa endemoniada, mas que às vezes 3, 4, 5 pessoas não seguram uma pessoa pequenininha. É uma coisa fora do comum, né? Mas maior é o poder de Deus. Não tenha medo, tá? Não tenha medo do Satanás, porque já foi derrotado na cruz do Calvário. Seu poder foi quebrado, diz lá Hebreus 2,14, né? E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, eles sabiam que se Jesus mandasse, eles teriam que ir. Não nos manda que a gente que já é um espírito familiar, que age aqui, conhece a região, aqui para nós é lucrativo, a gente já sabe até pecado de cada um. Não nos mande para outro lugar, porque aqui é o quente, aqui é o ponte, deixa a gente aqui. Aqui a gente já está há muitas gerações, né? E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram. E foram anunciá-lo na cidade e nos campos. A sair ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam-lhe então o homem, de quem havia saído os demônios, vestido, em seu juízo. Então veja, aquele que andava nu, agora está lustro. Então tem pessoa que anda meio pelada, essas roupas meio peladona aí, tudo demônio. Quando o espírito imundo sai, tira as roupas sensuais e começa a colocar uma roupa decente. Quando uma pessoa coloca uma roupa assim, que aparece a nudez, olha aqui, ó. Assim que o demônio saiu, ele estava vestido, escondeu a nudez, né? Vestido em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Isso é bom, hein? Olha que coisa tremenda, amados. Vestido em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. E temeram. Ué, você vê uma coisa dessa e tem medo? A reação do ser humano é uma coisa interessante. E os que tinham visto contaram-lhe também o que fora salvo aquele endemoniado. Quando falou que ele foi salvo, aí piorou. Aí eles mandaram Jesus sair da cidade. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, amados, aquele homem inútil, que era o problema da cidade, endemoniado, agora que percebe o amor do Senhor, primeira pessoa que o aceitou, que investiu nele, que o capacitou, que devolveu a lucidez, ele se apega ao Senhor e diz, Senhor, posso estar contigo? Jesus falou, olha, você está pronto, vai agora e fala do meu amor. Então, queridos, nós falamos aqui na parte 5,
que uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento com Deus, ela vai ter dificuldade de relacionamento com as pessoas. Você está em conflito, você está mal na tua alma, como é que você vai ajudar outras pessoas? Mas à medida que o Senhor vai sarando a nossa alma, a nossa mente, nossas memórias, amados, a gente começa, puxa, eu estou tão bem, estou em paz, olha como é que estão as pessoas angustiadas, olha como é que está aquele lar. A gente começa a querer que as pessoas se reconciliem com o Senhor. Mas primeiro a gente tem que perceber isso, porque quantas pessoas estão angustiadas, aflitas, querendo evangelizar, mas elas mesmas não estão experimentando isso, Veja o que diz ali, amados, se puder, abra a tua Bíblia em Efésios, versículo muito maravilhoso, Efésios capítulo 1, versículo 6, tá? Efésios 1, 6. Olha o que diz ali. Tem várias traduções, mas diz a mesma coisa. Síntese a mesma coisa. Para o louvor da sua glória, da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Queridos, que profundo impacto produz em nossa alma saber que agora Deus não está irado conosco e que em Cristo nós somos agradáveis a Deus, que Deus ama a nossa oração, que nós somos salvos e perdoados. E esse impacto da graça na alma de uma pessoa, Adão, quando viu a Deus, se escondeu de medo. As pessoas não sabem o quanto Deus está disposto a perdoá-las, a curá-las, a libertá-las, a consolá-las, não é? Aqui, esse gadareno experimentou isso. Ele percebeu no olhar de Jesus aceitação, amor. E aqui em Efésios 1,6 diz que Deus nos concede gratuitamente, se nós colocarmos nossa fé em Jesus, Deus computa-nos como perfeitos, agradáveis aos seus olhos. Essa compreensão tira de nós toda a culpa, todo o peso. Quando nós compreendemos isto, nós vemos que a gente deseja isso para outras pessoas também. Olha aqui, pegue por favor Colossenses, está em Efésios, Colossenses 1,12. Colossenses 1,12 diz assim, olha, dando graças ao Pai, que nos fez o quê? Idôneos. A palavra idôneos quer dizer capazes, merecedores, os tais. Colossenses 1,12 diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, nós podemos fazer um link aqui. Efésios 1,6 diz que em Cristo nós somos agradáveis. E aqui em Colossenses 1,12 diz que no Espírito nós somos capazes. Essas são as duas coisas que ficaram na alma de Adão, o vácuo. O senso de abandono, indignidade, culpa, e fraqueza, fracasso. Eu não consigo obedecer à lei. O ser humano, quando ele vai fazer psicologia, ele vai fazer psicanálise, psiquiatria, ele busca um senso de valor e de capacidade que foi perdido em Adão. Isso está no inconsciente coletivo, as pessoas são assim. Uma sensação de inutilidade, de solidão e de incapacidade permeia toda a raça humana e ela não sabe explicar, é por causa da queda. E somente a graça tem o poder de dizer, ei, Deus está dizendo, você é agradável a mim em Cristo, você é capaz com a minha ajuda, com o meu Espírito. Esta é a mensagem. Boas notícias, evangelhos quer dizer boa notícia. Em inglês, gospel. Gospel, é interessante a palavra gospel, se separa ela com go spell, vá, fale. Ou God spell, Deus falando. God spell. Ou good spell, uma fala boa, uma história boa. Interessante, Então, o que nós podemos ver é que o Evangelho são notícias de grande alegria para todo o povo. De que em Cristo há perdão e que no Espírito Santo existe um novo começo, uma nova vida, uma nova capacidade. Quando a pessoa entende isso, isso produz um profundo impacto, um senso de valor, de aceitação, de amor. Isso produz na pessoa, supre ela
E ela vê todo mundo angustiado, aflito. Ela quer passar isso para as pessoas, certo? Aquele gadareno percebeu que ele foi aceito, que foi amado pela primeira vez. E aqui nós vemos como é essa característica deste amor que nos sara, porque a graça sara. Há um conflito no homem e ele não sabe bem responder o porquê. Mas há um conflito, onde o ser humano quer ser agradável a Deus e não sabe como, porque as suas obras não conseguem suprir isto, e um senso de incapacidade, porque ele, de certa maneira, é um fracassado, porque ele não consegue viver a lei do Senhor. E a lei do Senhor está na consciência das pessoas. Tanto quando elas vão pecar, elas se escondem, porque ela sabe que foi feita para o bem, mas ela não consegue. O que nós vemos aqui, então, é que este amor de Deus, quando você se sente amado, perdoado, este amor de Deus te faz tão bem que você quer que as pessoas também usufruam. Só que entra um pequeno adendo. Aqui está, não o evangelho doido, mas o evangelho lúcido. Deus ama a todos, mas todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus disse que quando o homem pecasse, o homem morreria. Deus não pode voltar atrás de sua palavra, porque Deus é justo. Deus não podia simplesmente fazer vistas grossas lá no céu e dizer assim, tá bom, eu perdoo todo mundo, para com isso. Não, Deus é justo. O salário do pecado é a morte. Então, tudo Deus criou com a sua palavra. Ele disse assim, haja luz. Mas no caso do pecado, teve que envolver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um assunto tão profundo. O pecado é uma coisa tão séria, que precisou Jesus vir para morrer na cruz com a ajuda do Espírito Santo dentro dele, porque ele veio como homem. Então, teve que envolver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha, no problema do pecado. Por quê? Se Deus fosse apenas justo e dissesse assim, você pecou, vá para o inferno. Mas ele ama as pessoas. Ele ia perdê-las para sempre. Então, se Deus fosse apenas justo, ele teria que mandar todo mundo para o inferno, porque todo mundo pecou. E se Deus fosse apenas misericordioso, dissesse, não, mas eu não quero que eles vão para o inferno, aí eu estou com dó deles. Mas ele é Deus, ele não pode deixar de ser justo. Na cruz, Jesus supriu a justiça de Deus, porque Deus tinha que punir o pecado, para ele ser justo. Mas ele não podia punir o pecado na Bruna, então alguém teria que vir e ser punido no lugar da Bruna. Então Deus mesmo veio, na pessoa do Filho. Como aquele juiz que escreve uma lei numa cidade, que quem pegasse roubando levaria 50 chibatadas. E de repente chega ali o seu filho. Ele como juiz não pode ser injusto, mas é o filho dele. 50 chibatadas o piá não vai aguentar, ele é fraco. Ele está com problema de saúde, ele conhece o problema de pulmão do filho. Então ele vai, tira a toga, se dobra e diz, as 50 chibatadas em mim. Porque esse crime tem que ser pago, meu filho está errado, mas ele não vai aguentar, então 50 chibatadas em mim. Pronto, cumpriu-se a lei que eu escrevi. Foi pago, mas ao mesmo tempo o meu filho foi poupado pela minha misericórdia. Então nós vemos aí que a misericórdia quer poupar, mas o pecado sela para o inferno. Então Cristo, sabedoria de Deus, 10-0 no Satanás. Quando Satanás pensou que estava destruindo Jesus, Jesus estava destruindo o pecado na cruz, a doença, a maldição, a culpa. Como Deus, na sua sabedoria, Jesus fraco na cruz, morrendo como homem, mais forte que qualquer pessoa, qualquer sábio. Porque quando Satanás estava ali pregando Jesus na cruz, Jesus permitindo isso, porque ele veio e morreu por nós, Jesus estava destruindo o próprio Satanás e toda a sua legalidade, né? Porque agora quando a pessoa coloca sua fé em Jesus, Deus declara ele agradável e sem culpa. E Deus se torna advogado. Então, quando eu falo do amor de Deus, é importante compreender. Não há amor de Deus senão em Cristo. É isso que as religiões não entendem. Deus é amor, mas Deus é justiça.
Deus quer ser Pai, mas só pode ser Pai em Cristo. Só pode perdoar em Cristo. Só pode salvar em Cristo. Porque todos os pecados estão contaminados. Deus não pode ir contra a sua própria natureza e se contaminar. Por que o Espírito Santo não entrou no homem antes de Jesus morrer na cruz? Porque o sangue é que purifica o homem do pecado. Aí o Espírito Santo pode entrar, não está limpo. Porque Deus ama, mas ele diz: Moisés, limpa os teus pés antes de vir falar comigo. Porque eu sou santo, santo, santo. Veja. Então, veja que coisa complexa. Só Deus vem para trazendo sabedoria. Eu sou santo, mas eu os amo. Eles são pecadores e têm que ir para o inferno. Eu quero salvá-los e perdoá-los, mas eles estão dentro da minha justiça condenados. Então eu vou lá, eu cumpro a justiça por eles, no lugar deles, e agora posso recebê-los, perdoá-los, sem me contaminar, no sentido de ir contra a minha justiça. Eu estou sendo justo porque meu filho pagou. Estou sendo misericordioso porque meu filho pagou. Estou sendo justo porque eu posso perdoá-los. Estou sendo justo porque eu posso salvá-los. É tremendo o Evangelho. Se nós compreendemos a profundidade da onde o amor de Deus foi, o amor de Deus foi até o inferno lá, porque Jesus morreu e desceu até lá embaixo. O amor de Deus. A profundidade do amor de Deus foi até o inferno. A profundidade, a altura do amor de Deus nos leva até o céu, a sentar-nos nos celestiais. O comprimento do amor de Deus: eu estarei contigo todos os dias. A largura, né? Deus amou o mundo, todas as pessoas estão incluídas. Quando nós vemos aqui então que esse gadareno percebeu pela primeira vez que foi aceito e amado, quando uma pessoa começa a ouvir o Evangelho genuíno e vai percebendo que Deus a ama e a perdoa e a aceita, isso produz um impacto tão grande em que ela deseja que outras pessoas também a recebam. O problema é que nós não podemos pregar o amor de Deus sem a justiça de Deus, porque é impossível o amor de Deus chegar até uma pessoa sem que ela reconheça o seu pecado e receba a Jesus. Porque somente quando ela entende as más notícias é que ela está preparada para as boas notícias. As más notícias é que o salário do pecado é a morte. As más notícias é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. As más notícias é que o homem todo está caminhando para o inferno e que se ele não se arrepender, ele está condenado para sempre. As más notícias é que ou você se arrepende dos seus pecados ou você irá para o inferno. Essas são as más notícias que fazem parte. Porque se o homem entender o seu estado, porque para que perdão se eu não pequei? Se o homem não vê que pecou, ele não precisa de perdão. Se ele não precisa de perdão, como é que ele vai receber o amor de Deus? Contaminado. Então, o Evangelho completo, ele é extraordinário, porque não se pode falar do amor de Deus sem falar da justiça de Deus. É impossível. É impossível falar do amor de Deus sem falar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é uma coisa só. Oh, irmão, Deus te ama. Sim, só que se você não se arrepender, Deus te ama e você vai para o inferno. Só que para você não ir para o inferno, reconheça o seu pecado, que Jesus te perdoa, entra dentro de você. Aí você pode experimentar o amor de Deus. Que Deus nos dê essa sabedoria do Evangelho completo. Olha o que diz aqui Romanos 4:5, queridos. Então, você chega a uma pessoa e fala assim: irmão, aquele Evangelho barato, né? Você quer para o céu? Aham. É só receber Jesus. Você crê em Jesus? Creio. Essa fé que gera pessoas mundanas, que não se arrependem dos seus pecados, misturado com o pecado, destemor total, e que frequenta ali no sábado, no domingo, ali as festinhas rave gospel. Amado, essa safra é uma fé que não é uma fé com temor e tremor, como aqui nós vemos. Você crê em Jesus? Creio sim, Não, a fé verdadeira não diz eu creio, mas teme, treme e se arrepende. A fé que não se arrepende não é a fé do tipo de Deus que estamos falando aqui. Quantos amados? Se é para crer, eu creio, pastor, eu creio. Não. O arrependimento, ele é a demonstração da verdadeira fé. Por quê? Porque a justiça de Deus, que foi descarregada em Jesus na cruz do Calvário, toda a ira de Deus, tanto que Jesus sempre chamava Pai. A única vez que ele não disse Pai, onde foi? Na cruz. Ele disse Elohim, Elohim. Ele disse meu Deus. E essa é uma das palavras mais profundas do Novo Testamento. Quando Jesus na cruz disse
meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, pela primeira vez em toda a eternidade, Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram um só comunhão. Naquele momento, todos os nossos pecados foram colocados em Jesus. Criou-se, como diz Isaías 59, uma cortina, onde Jesus, pela primeira vez, não percebeu o Pai por causa do pecado. Olha onde Jesus foi. Separar-se da comunhão eterna com o Pai por causa dos nossos pecados por um instante. Aonde Jesus foi, neste momento, a redenção está sendo consumada. Essa é uma das palavras mais profundas, porque neste momento vemos claramente todo o pecado da raça humana sendo colocado ali e separando, onde Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste? Então, nesse momento, quando nós vemos uma fé que não entende o sacrifício expiatório de Cristo, que pisa no sangue de Jesus e continua nos seus pecados, como vai perceber o amor de Deus se continua nos seus pecados sem arrependimento? Esse evangelho é doido. É que diz para as pessoas que elas estão salvas, continuando nos seus pecados. Não diz que Jesus veio para nos salvar nos nossos pecados. Diz que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Romanos 4:5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica quem? O ímpio. Deus pega o homem, amado, detonado, contaminado. Deus não pode chegar assim: vamos ver tuas boas obras primeiro, vamos ver o teu merecimento, vamos ver aqui qual que você tem feito de bom, vamos te justificar aqui, vamos ver se tem sido uma boa pessoa. Se for uma boa criança, então merece um presente de Natal. Não. Deus pega o homem detonado, zero diante de Deus, de méritos, zero de obras. E Deus diz assim: eu te declaro perdoado se você colocar sua fé em Cristo, porque Ele pagou pelos seus pecados. Agora, como é que eu vou ser perdoado pelos meus pecados se eu não os reconheço? E não reconheço que a morte de Jesus foi por causa dos meus pecados, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Isso é uma compreensão extraordinária. Quando eu compreendo que Jesus morreu pelos meus pecados, aí eu vou perceber o amor de Deus depois. Não vou perceber o amor de Deus se continuo os meus pecados. Então esse evangelho que fala: Jesus te ama, mas não fala: olha, o teu pecado pode te levar para o inferno, é um evangelho saci. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então Deus primeiro diz: você guardou os 10 mandamentos? Agora eu vou te salvar. Não. Deus pega o homem sem nenhuma obediência, sem nenhum mérito, e diz: eu te perdoo, te salvo, coloco agora em você o meu Espírito, e agora você vai conseguir obedecer minha palavra. Então a obediência não salva, nós somos salvos para a obediência. Aí não somos salvos porque o Espírito de obediência é entre nós. Mas o começo está consumado na cruz do Calvário. Não é o que eu faço, mas o que Jesus Cristo fez. É o que o Espírito Santo vai me ajudar em minhas fraquezas agora. Então, para transformar inimigos em amigos, é preciso que eu me transforme num amigo de Deus e perceba os efeitos da amizade com Deus. Quando eu percebo o refrigério do perdão, né? Olha a primeira pregação lá, Atos 3, né? 19. Quando eu percebo o refrigério, amados, eu me torno útil. Sabe por que tem muita gente que está na igreja, amados, e está sofrendo? Porque está recebendo um evangelho embolorado, mofado, contaminado e falso. O falso evangelho. Sabe por quê? Eles estão na igreja, nunca foram lavados dos seus pecados, nunca foram libertos do seu mundanismo, não percebem o amor de Deus, e como que vão ter a alegria da salvação para pregar para outros se eles mesmos estão vivendo uma farsa? Lembra quando Davi pecou e escreveu o Salmo 51 e disse: Senhor, devolve a minha alegria contigo, aí eu vou falar para os pecadores da tua palavra. Como é que você pega um crente mundano, morno, um crente totalmente detonado dentro da igreja, que não foi lavado, não foi purificado, não percebeu a graça, não percebeu o amor de Deus, e diz assim: vai evangelize? Como ele vai transformar as outras pessoas em amigos de Deus, sendo que ele mesmo está usufruindo desta atmosfera? Agora, uma pessoa que percebe isso, é impossível ela ficar parada, porque isso exala dela.
essa alegria, essa paz, todos vão perceber isso. Esse refrigério, não é verdade? Atos 3, queridos, pegou lá? 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim. Esse venham assim está linkado, tá? Isso aí é muito importante entender, o venham assim. Então, aqui está o efeito de compreender o Evangelho e responder o Evangelho com culto racional. Você entende os teus pecados, você entende o perdão dos seus pecados, você reconhece isso, aí vem, por causa disso, o quê? Tempo de refrigério. Quantos cristãos que não alcançaram refrigério? Por quê? Porque não se lhe dão um Evangelho que trata os seus pecados. E a solução para os seus pecados, que é o sangue aplicado sobre os seus pecados. Então, que tarefa dolorosa do verdadeiro profeta? Expor o pecado, doloroso isso, hein? Expor o pecado, depois falar da solução do pecado, depois a pessoa responsavelmente aplicar, como aquele pessoa aplicava o sangue na verga da sua casa e o anjo da morte não o matava. Olha que o Evangelho tem que ser completo, querido, senão você não vai gerar. Se você não falar da justiça de Deus, do salário do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado, da realidade do pecado, da solução para o pecado, a pessoa entender isso, aplicar o sangue, reconhecer com temor e tremor, aí ela vai experimentar o amor de Deus, porque aí ela está limpa. Mas se você não limpa o seu cliente, se você não prega o pecado e a remissão e a necessidade da remissão dos pecados e a necessidade da purificação dos pecados, da renúncia dos pecados, se você não prega isso, você não gerará um povo que vê a Deus e percebe o seu amor e sara no caráter. Então o Evangelho, ele é tão perfeito que justiça e juízo são a base do seu trono. A justiça é que o salário do pecado é a morte. E a justiça é que o sangue de Jesus perdoa todo o pecado e salva e transforma o pecador em agradável a Deus. E juízo é que as nossas obras, um dia todos nós dobraremos o nosso joelho diante de Deus e confessaremos as nossas obras. E os dias estão passando e a pessoa está vivendo uma farsa, sem frutos, sem caráter, sem agradar a Deus. Mas o juízo é que o Espírito Santo produz em nós o querer e efetuar e nos leva à frutificação. Portanto, a justiça é o sangue nos declara justos. E o juízo, o Senhor está nos transformando em pessoas de boas obras, para naquele dia nós recebemos galardão, não condenação, não culpa. Veja. Agora, quem não tem a graça, pensa em justiça, a foice. Pensa em juízo, encarar um Deus santo nos seus pecados e com obras totalmente podres. Veja que o homem sem a graça diante de Deus. Agora, o que eu te digo? Em Cristo, agradável. Aí nós vemos que justiça e justificação é uma mesma palavra. Nós entendemos o Evangelho quando a palavra justiça e justificação se misturam e se transformam numa coisa só. A justiça de Deus é porque eu sou justo e o sangue está aplicado em você, você é agradável. E juízo é porque o Espírito Santo produziu em você uma nova vida, então você agora é santo. Puxa, Deus providencia as vestes e providencia a justiça e o juízo. Que nós compreendamos como escaparemos se perdermos e negligenciarmos tão grande salvação. Em Cristo você pode ser justo, no Espírito você pode ser frutífero. E quando você entende isso, aí você vai transformar inimigos em amigos. Aí você vai viver de forma agradável e procurar levar as pessoas essa boa notícia, porque te impactou. Te impactou. Você não pode falar daquilo que não tem visto e ouvido. Mas quando você começar a ver e ouvir isso aqui, entender isso aqui, é uma coisa tão grande, que nenhum ateu falou assim, olha, se o Evangelho fosse verdade, eu sairia por aí falando para todo mundo, porque é demais. Eu não creio, é balela, é tudo mentira. Mas se vocês crentes, vocês não creem também, vocês são ateu que nem eu. Porque se isso que vocês estão falando é verdade, olha, é bom demais para ser verdade. Que Deus em Cristo perdoa, que Deus coloca um Espírito Santo para nos ajudar e nos mudar nossas obras e nosso caráter. Se isso aqui fosse verdade, eu sairia falando para o mundo inteiro. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Amém, irmãos?